Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Já sabem, o meu nome é Ana Carla Ferreira, comigo em estúdio tenho também a professora Ana Bela Brígida e a minha intérprete de língua gestual, que hoje é a Marta Silva. Para recordar o que fizemos na última aula, vamos canalizá-los para um subtema. E esse subtema é viagens ao mundo do teatro. Foi com estas viagens ao mundo do teatro que nos despedimos na última aula. E nessa última aula estivemos a recordar as características do texto dramático e quisemos que vocês percebessem aí em casa a diferença entre o texto dramático escrito por um dramaturgo e depois o espetáculo teatral em si mesmo. Hoje vamos continuar a viajar por este mundo do teatro. E para vos despertar a curiosidade mais um pouco para esta arte fantástica que é o teatro, vamos começar por visualizar um vídeo que vos vai explicar as diferenças do teatro grego e do teatro romano, para perceberem depois a evolução que o teatro sofreu ao longo dos tempos. Vamos então ver o vídeo. Quando nós pensamos em antiguidade clássica ou em cultura clássica e pensamos em teatro, pensamos no teatro grego. Qual é a diferença entre o teatro grego e o teatro romano? Existem grandes diferenças. De facto, o teatro romano deriva do teatro grego, em termos físicos, em termos construtivos, mas é apenas o mote que depois vai ser desenvolvido segundo novos parâmetros pela cultura romana. O teatro grego era um local onde as pessoas se reuniam, onde poderiam assistir à evolução de um coro, a músicas, onde as pessoas podiam conversar, mas onde podiam, sobretudo, aproveitar as paisagens magníficas que tinham à sua frente. Os teatros gregos eram sempre muito encaixados no declive natural dos sítios onde eram construídos e não tinham nenhum fecho. O objetivo eram a céu aberto, eram abertos para a natureza. O espetáculo também era totalmente diferente. Progressivamente o público vai gostar cada vez mais do aparato e, portanto, aquelas encenações que não tinham mecanismos a mudar cenários, nem tinham coisas aparatosas a acontecer ao mesmo tempo que os atores iam representando as cenas, já não lhes interessava muito. Apenas olhavam maravilhados para aquilo que se desenrolava aos seus olhos e que implicava, desde fogo de artifício, em incêndios que eram simulados em cima do próprio palco, ou até a atos muito mais rudes, bárbaros, digamos assim. Conta-se, por exemplo, que um condenado foi obrigado a colocar a mão para ser decepada quando o ator, à última da hora, tirou a mão e foi o condenado que ficou com a mão decepada. Isto é apenas um exemplo simples daquilo que poderia acontecer numa encenação romana. E, portanto, progressivamente... E espetáculos de natureza... Natureza sexual, natureza claramente obscena. Um dado muito curioso é que o público tinha que se preparar para vir ao teatro. Tinha que comer antes, tinha que beber antes, porque pelo menos não era permitido comer dentro do espaço do teatro. Tinha que comprar almofadas, porque passar 4 horas sentado nestas cantarias duras e frias das bancadas do teatro não seria fácil e, portanto, havia uma preparação prévia para o público se dirigir ao teatro. Este grande edifício público que era o Teatro Romano, a concentração de tantas pessoas durante tanto tempo no mesmo sítio ia contra os valores de Roma. Havia senadores que diziam que não poderia fazer bem a ninguém estar tanto tempo no mesmo sítio com o suor, com as pessoas a transpirar e, portanto, não poderia ser permitido. Mas, de facto, os teatros passaram a captar a atenção e suscitaram enorme interesse da população romana. E, portanto, houve que arranjar aqui um subterfúgio para justificar a construção de tão grandes edifícios. E esse grande subterfúgio foi o de ter uma justificação religiosa. E, portanto, qualquer acontecimento justificado
justificava os ludi, os jogos, e, portanto, eram feitos em homenagem, em agradecimento a alguma vitória, a algum acontecimento importante que tivesse marcado a cidade. Então, acabámos de assistir a este primeiro vídeo sobre as diferenças entre o teatro grego e o teatro romano. Diferenças essas que nos remeteram para um tempo mais antigo, para o tempo da Antiguidade Clássica. Obviamente que hoje vos vamos canalizar através deste vídeo para um teatro mais recente e para um dramaturgo também mais recente. Lembram-se que na última aula vos propusemos como desafio aí em casa vocês procurarem nos vossos manuais pormenores sobre a vida e a obra de Gil Vicente. Então, para conferirem se fizeram bem esse trabalho de casa, a proposta seguinte tem a ver com esse dramaturgo, ou seja, com a visualização de um vídeo sobre a vida e a obra de Gil Vicente. Então, vejam se fizeram bem o desafio da aula passada. Biografia de Gil Vicente. Pouco se sabe sobre a vida de Gil Vicente. Pensa-se que terá nascido em 1465 em Guimarães. Casou 2 vezes e teve 5 filhos, dos quais os mais conhecidos são Paula Vicente, uma mulher invulgarmente culta, e Luís Vicente, que organizou a primeira compilação das obras de seu pai. Ao longo de mais de 3 décadas, Gil Vicente foi um dos principais animadores da corte, escrevendo, encenando e representando mais de 40 peças. Em 1502, representou a sua primeira peça, O Auto da Visitação, ou Monólogo do Vaqueiro, perante a rainha Dona Maria, para comemorar o nascimento do príncipe Dom João, futuro Dom João III. Para além desta, Gil Vicente escreveu também O Auto da Barca do Inferno, O Auto da Índia, O Auto da Barca do Purgatório, As Cortes de Júpiter e A Farsa de Inês Pereira. A sua última peça, Floresta de Enganos, foi escrita em 1536, ano que se presume como o ano da sua morte. As suas peças teatrais foram compiladas pelo seu filho, Luís Vicente, em 1562, sob o título Compilação de todas as obras de Gil Vicente, a qual se reparte em 5 livros. Gil Vicente deu origem à chamada Escola Vicentina, mas a força da sua obra dramática nunca foi atingida pelos autores que o seguiram. Portanto, Gil Vicente terá vivido entre 1465 e 1536. Viveu cerca de 35 anos na corte, escrevendo e encenando peças como O Auto da Visitação, O Auto da Barca do Inferno, O Auto da Índia, As Cortes de Júpiter, entre outras. As suas obras teatrais foram compiladas em 1562, sob o título Compilação de todas as obras de Gil Vicente. Acabamos então de ver pormenores sobre a vida e a obra de Gil Vicente. Era o desafio que vos tínhamos proposto na última aula, portanto tiveram a oportunidade de conferir com esta visualização se o trabalho que fizeram aí em casa estava correto. Vamos agora partir para uma exploração rápida através de um PowerPoint para vocês conferirem então, em termos de consolidação, os pormenores sobre a vida e a obra do autor Gil Vicente. Vamos ver. E vamos começar por classificar as opções como verdadeiras ou falsas. Então, ao longo de mais de 3 décadas, Gil Vicente foi um dos principais animadores da corte, escrevendo, encenando e representando mais de 40 peças. De acordo com o que ouviram e com a investigação que fizeram, devem poder já responder. Gil Vicente viveu numa época de grande desenvolvimento social e económico. Vamos pensar se é verdadeiro ou falso. A primeira peça de Gil Vicente chama-se O Monólogo do Vaqueiro e foi representada em 1517. Lembram-se que o que estava no vídeo se calhar não nos remete para 1517, mas para uma outra data. Gil Vicente viveu cerca de 35 anos na corte e era muito próximo da rainha-mãe e do rei Dom Manuel. Lembrem-se do que ouviram para poderem agora aí em casa fazer a correspondência do verdadeiro ou do falso. Como já investigaram sobre Gil Vicente, vamos passar já então à visualização das respostas. A primeira, de facto, é verdadeira, porque ele viveu, diz no vídeo, 39 anos na corte, portanto, mais de 3 décadas. Gil Vicente viveu numa época de grande desenvolvimento social e económico. É verdadeiro, porque ele viveu nos séculos XV e XVI e já sabem que foi a época grandiosa dos descobrimentos.
A primeira peça de Gil Vicente chama-se O Monólogo do Vaqueiro. Essa parte é verdadeira, mas não foi representada em 1517. Foi representada em 1502. Daí a resposta ser falsa. Gil Vicente viveu cerca de 35 anos na corte e era muito próximo da rainha-mãe e do rei Dom Manuel. E, de facto, vocês também devem ter encontrado esse pormenor sobre a vida deste autor e a resposta é verdadeira. Então, corrigimos o vosso trabalho de casa e o desafio que vos propusemos na última aula. Vamos continuar com Gil Vicente. Mas desta vez, como já sabemos alguns pormenores sobre a sua vida e a sua obra, vamos passar para o seu teatro, aquilo a que se chama o teatro vicentino. Até porque, como sabem, este dramaturgo é considerado por muitos o pai do teatro português. Então vamos visualizar as características do teatro vicentino já de seguida. É um vídeo. Gil Vicente foi o precursor do teatro literário em Portugal. Entre 1502 e 1536, escreveu e representou mais de 4 dezenas de peças que o imortalizaram, entre as quais O Alto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira e O Alto da Feira. A classificação das peças vicentinas não é consensual, todavia é comum agrupá-las em autos pastoris, autos de moralidade, autos cavaleirescos, farsas e alegorias de tema profano. Os textos vicentinos recorrem frequentemente à ironia, apresentando uma caricatura da sociedade portuguesa do século XVI. A sátira social era usada com um intuito reformador e didático, e por essa razão é comum aplicar-se ao teatro vicentino a expressão latina ridendo castigat mores, ou seja, a rir castigam-se, corrigem-se os costumes. Nas suas peças, Gil Vicente recorre a personagens tipo para destacar os inúmeros vícios da sociedade da época, como a opressão e a soberba dos nobres e fidalgos, a imoralidade dos religiosos, a usura dos onzeneiros e a corrupção dos juízes. Outra categoria de personagens que surge no teatro vicentino é das personagens alegóricas, que personificam conceitos abstratos como o bem e o mal, representados na trilogia das barcas, por um anjo e um diabo, respectivamente. Então já perceberam que o que vamos encontrar no teatro vicentino é muito baseado nesta questão religiosa da vertente do bem e do mal. Características que vamos encontrar nas várias peças que depois foram a palco deste autor português chamado Gil Vicente. Vamos então passar agora à exploração destas mesmas características sobre o teatro vicentino. Então, após a visualização deste vídeo sobre o teatro vicentino, podemos completar o texto. E vamos pensar nas hipóteses que temos aqui e depois preencher os respectivos espaços. Temos caricatura, temos sátira, literário, tipo, corrupção, ironia, alegóricas e didático. Gil Vicente foi o precursor do teatro, vamos pensar na hipótese, em Portugal. E entre 1502 e 1536 escreveu e representou mais de 4 dezenas de peças. O autor recorreu frequentemente a fazendo uma da sociedade do seu tempo. Aliás, a social era usada com um propósito reformador. E daí que seja usual aplicar-se ao teatro de Gil Vicente a expressão latina ridendo castigat mores, que é a expressão latina que vos apareceu também no vídeo. Gil Vicente recorreu a personagens de um determinado tipo para ilustrar os diversos vícios, como a soberba dos nobres, a imoralidade dos religiosos ou a dos juízes, entre muitos outros. Também surgem no teatro vicentino as personagens que personificam conceitos como o bem e o mal. Eu disse-vos há pouco que essa era uma das características das peças de Gil Vicente. Então, ouvimos primeiro o que se passou no vídeo e agora já estamos aptos a responder e a preencher os espaços. Então, Gil Vicente foi o precursor do teatro literário em Portugal e é o que está também
dito no vídeo. O autor recorreu frequentemente à ironia, e vocês sabem isso, até pela utilização e pela explicação do que são personagens tipo, que os vossos professores já vos devem também ter explicado aí nas vossas escolas, fazendo uma caricatura da sociedade do seu tempo. E sabemos que o objetivo de Gil Vicente, nas suas peças, era criticar a sociedade da sua época. Aliás, a sátira social era usada com um propósito reformador e didático, daí que seja usual aplicar-se ao teatro de Gil Vicente a expressão latina ridendo castigat mores, ou seja, através do riso, a tentativa de se corrigirem os costumes, de se alterarem os costumes da época. Gil Vicente recorreu a personagens tipo para ilustrar os diversos vícios, como a soberba dos nobres, a imoralidade dos religiosos ou a corrupção dos juízes, entre muitos outros. Depois, sabemos que há personagens alegóricas, até porque no Alto da Barca do Inferno nos vamos encontrar com o anjo e com o diabo, que personificam conceitos como o bem e o mal. Então, acabámos de verificar as respostas que vocês tinham que acompanhar e preencher também em termos de espaços aí em casa. Gil Vicente, então, fala-nos de personagens tipo. E o que é isto das personagens tipo? As personagens tipo são personagens que vão caricaturar uma determinada classe social ou profissional. Mas, para além de personagens tipo, em Gil Vicente, nós vamos também encontrar-nos com aquilo a que chamamos os tipos de cómico. Porquê? Porque, como sabem, o Alto da Barca do Inferno é uma peça com alguns exemplos de cómico. Então, vamos passar já de seguida para a visualização de um vídeo com, precisamente, os tipos de cómico que vamos encontrar depois no Alto da Barca do Inferno. Quando vamos ao teatro, são vários os motivos que nos podem fazer rir. Muitas vezes, o riso é provocado pela situação ridícula em que a personagem se coloca. A isto chamamos cómico de situação. Outras vezes, é o discurso da personagem, o vocabulário que usa, as expressões que escolhe, que nos faz rir. Este é o cómico de linguagem. E só reencarnas da segunda vez e é se quiseres, que não é obrigado. Ah, não? Não, se ficares bem encarniçada à primeira, está-se bem. E tu acreditas nessas porcarias? Acredito. E vida para além do além? Já existe vida para além do além. E até mais longe, se conseguires lá chegar. Mas eu acredito, pá. Eu acredito, eu não sou como tu, pá. Tu não acreditas em nada, pá. Tu és um antissético, pá. E a própria personagem pode criar o efeito cómico. Rimo-nos pelas características da personagem ou pela forma como esta se apresenta. A isto chamamos cómico de caráter. Resumindo, existem 3 tipos de cómico. O cómico de situação, criado pelas ações da personagem. O cómico de linguagem, provocado pelo tipo de discurso usado. E o cómico de caráter, que reflete a maneira de ser de uma personagem. Reparem que nós hoje já utilizámos a palavra tipo com contextos diferentes. Falámos primeiro em personagens tipo, agora temos os tipos de cómico. E agarrando nessa mesma palavra, nos tipos, vamos passar para os tipos de orações coordenadas que existem e vamos aproveitar para que vocês recordem aí em casa, então, as orações coordenadas e os tipos dessas mesmas orações. Vamos ver, de seguida, mais um vídeo. As orações podem relacionar-se através de 2 tipos de processos, a coordenação ou a subordinação. Vamos concentrar-nos no processo de coordenação. As orações coordenadas permitem-nos adicionar, opor, concluir, expor alternativas ou ainda explicar. Vamos então ver um exemplo para cada valor. Atenta na frase. Os alunos estiveram atentos e perceberam bem a matéria. Quantas orações compõem esta frase? 2. Basta ver quantos verbos encontramos na frase. À primeira oração,
justapomos outra que vem adicionar uma informação. E qual é a palavra que estabelece o sentido de adição? É a conjunção coordenativa copulativa e. Diz-se por isso que a primeira é uma oração coordenada e a segunda é uma oração coordenada copulativa. E agora? Desta vez, a conjunção utilizada é mas. Os alunos estiveram atentos, mas não perceberam bem a matéria. E como estabelece uma oposição entre as duas orações, estamos perante uma conjunção coordenativa adversativa. Trata-se, portanto, de uma oração coordenada adversativa. Observa um novo exemplo. Os alunos estiveram atentos. Logo, perceberam bem. A conjunção logo introduz o valor de conclusão, tratando-se de uma conjunção coordenativa conclusiva. Assim, a oração que introduz é uma oração coordenada conclusiva. Observa agora. Os alunos perceberam ou precisam que se explique novamente? A conjunção utilizada é ou, que serve para introduzir a ideia de alternativa. Designa-se, por isso, conjunção coordenativa disjuntiva. Assim, a oração introduzida por esta conjunção classifica-se como oração coordenada disjuntiva. Por último, repara nesta frase. Os alunos perceberam, pois estiveram atentos. A conjunção pois serve para explicar algo e classifica-se como conjunção coordenativa explicativa. A oração que introduz é, consequentemente, uma oração coordenada explicativa. Repara que, quando existe um elemento de ligação, conjunção ou locução conjuncional, estamos perante orações sindéticas. Se forem separadas por uma pausa através de uma vírgula, trata-se de orações assindéticas. Recapitulando, as orações coordenadas podem introduzir 5 valores. As copulativas adicionam informação. As adversativas estabelecem um contraste. As disjuntivas apresentam alternativas. As conclusivas introduzem uma conclusão. E as explicativas veiculam uma explicação. Acabámos então de ouvir, para que vocês possam recordar aí em casa, as orações coordenadas, ou seja, os tipos de orações coordenadas que existem. Mas atentem bem nas diversas possibilidades que a palavra tipo tem. Falámos em personagens tipo, falámos em tipos de cómico, em Gil Vicente, e agora falámos em tipos de orações. Estou-vos a chamar a atenção para este pormenor, que é para depois perceberem a sequencialização a que vamos chegar no final da aula de hoje. Mas para já, vamos fazer uns pequenos exercícios sobre as orações coordenadas, para vocês consolidarem a informação que já vos foi passada pelos vossos professores aí na escola. Então, temos que estabelecer a correspondência correta entre os tipos de orações e as ideias que introduzem. Se tiverem estado atentos ao vídeo, obviamente que fazem isto rapidamente, porque temos possibilidade de adição, dedução lógica, alternativa, contraste e explicação. Obviamente que já percebemos que vamos ter que fazer aqui a ligação com as conclusivas, as copulativas, as explicativas, as disjuntivas e as adversativas. Então, vamos já visualizar a ligação correta. Temos conclusiva, dedução lógica, copulativa, adição, porque adicionam, explicativas, explicação, disjuntivas, a alternativa ou alternância, se preferirem, e depois as adversativas apresentam-nos sempre um contraste. Vamos continuar e agora vamos olhar para estas frases complexas e selecionar depois as que contêm uma oração coordenada explicativa, que nos vão apresentar a tal explicação. Como não te decidias, comprei bilhete para a última sessão. O Tiago explicou à Inês os contornos do negócio. Eles estavam, pois, bastante cansados quando chegaram. O Arthur deve estar muito feliz, pois viu a cantar pela rua fora. E o que estamos a pedir é uma explicativa. Então vamos visionar qual é a opção correta. O Arthur deve estar muito feliz, pois viu a cantar pela rua fora.
Temos aqui a explicação para ele se encontrar naquele momento feliz. Continuamos e aqui temos que selecionar a frase em que está expressa uma ideia de alternativa. E a alternativa já sabem que nos é apresentada por uma disjuntiva. Não escrevas nas margens nem uses corretor. Quer vás, quer fiques, terás sempre o meu apoio. Gostas de música, mas preferes o silêncio. Já não tens alternativa, portanto, escolhe este caminho. Já tiveram tempo de pensar e vamos ver que a resposta correta é quer vás, quer fiques, terás sempre o meu apoio. Porquê? Porque aqui expressa a ideia de alternância. Então fizemos apenas uma revisão em relação aos tipos de orações coordenadas que existem. Vamos lembrar então agora o que fizemos ao longo desta aula e vamos recordar que começámos por vos mostrar as diferenças entre o teatro grego e o teatro romano. Porquê? Para vocês ficarem aí em casa com a ideia da evolução que sofreu o teatro ao longo dos tempos. Canalizámos depois a aula para um autor português, um dramaturgo chamado Gil Vicente, para que vocês pudessem verificar aí em casa o desafio que vos foi proposto na aula anterior e puderem também conferir os aspectos sobre a vida e a obra de Gil Vicente que tinham já feito nesse desafio. Depois falámos do teatro vicentino e das características que o teatro vicentino apresenta. E nas características do teatro vicentino retivemos as personagens tipo, lá está a palavra tipo, e retivemos os tipos de cómico que ele vai utilizar no alto da barca do inferno, ou seja, cómico de situação, cómico de caráter e cómico de linguagem. 3 tipos de cómico. Depois fizemos a canalização da palavra tipo para os tipos de orações que existem dentro das orações coordenadas. E nos tipos de orações coordenadas falámos nas copulativas, nas disjuntivas, nas adversativas e ainda nas explicativas e conclusivas, para vocês recordarem aí em casa este tipo de orações. Então, agarrando na palavra tipo, mais uma vez, o que vos propomos hoje como desafio é que investiguem nos manuais que têm junto de vós aí em casa os vários tipos de cómico que podem encontrar dentro do alto da barca do inferno e selecionarem exemplos desses mesmos tipos de cómico, ou seja, cómico de situação, cómico de caráter e cómico de linguagem. Agora vamos novamente agarrar na palavra tipo e, antes de terminarmos a aula de hoje, vamos propor que vocês, nesta reta final, vejam um vídeo. Mas um vídeo com algum humor, porque, como vocês devem saber, vocês hoje utilizam o tipo para tudo e mais alguma coisa, como eu costumo dizer aos meus alunos na sala de aula. Esse tipo serve muitas vezes como bengala. Então, a palavra tipo hoje adquiriu outro significado e é utilizada em vários contextos. Então, marcamos encontro na próxima aula e hoje fiquem com este vídeo sobre a palavra tipo. A palavra tipo é uma das bengalas linguísticas mais usadas pelos jovens portugueses. Bengalas linguísticas são palavras que são repetidas no discurso, mas que não acrescentam nada ao que estamos a dizer. É o caso de expressões como epá, pronto ou tipo. Chama-se bengalas porque nos ajudam a ter mais tempo para pensar no que estamos a dizer. Por isso é que as usamos mais quando falamos do que quando escrevemos. Vários professores explicam que a palavra tipo resulta da expressão tipo de, que, a pouco e pouco, foi perdendo a preposição de. Ao mesmo tempo, a rapidez da comunicação e a falta de vocabulário fazem com que se repita muito esta palavra. No dicionário digital Primeira, há 16 definições da palavra tipo, ou seja, pode ser utilizada em muitas situações. Por exemplo, quando falamos de um conjunto de características comuns a uma coisa ou a um produto. Por exemplo, farinha tipo 65. Ou quando nos referimos a uma pessoa, quando não sabemos o nome dela. Por exemplo, aquele tipo que vimos no outro dia disse que queria falar contigo. Há muitas definições, mas usar a palavra tipo de forma repetida e sem nenhum significado é apenas uma bengala linguística e pode prejudicar o nosso discurso, torna-o mais confuso e fica mais difícil transmitir uma ideia de forma clara.